E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Eu estou começando uma nova série aqui no canal em que eu vou começar a resolver alguns exercícios. Em princípio, exercícios básicos de programação, exercícios simples que a gente pode ir explorando alguns conceitos. Então é para ajudar mesmo a galera que está começando, mas ao mesmo tempo, se você está seguindo o canal, já conhece, já tem um conhecimento um pouco melhor de programação, eu vou procurar seguir esses exemplos de maneira que a gente possa praticar, exercitar, né, boas práticas e também explorar um pouquinho mais a fundo alguns conceitos dentro desses exercícios, né? Se você está começando a programar e quer de repente desempacar de algum exercício que você tem seguido, tem tentado fazer, esse exercício, por exemplo, que está na tela, foi um exercício postado na lista de Python já há alguns meses, eu imagino, e eu estava fazendo uma pesquisa e resolvi trazer ele para a gente resolver hoje. É um exercício simples, tá? Eu espero que ajude vocês. Comentem aí se vocês gostam desse formato de vídeo e se também vocês querem outros exemplos sendo resolvidos aqui, tá? Nessa série específica, vai ser uma série que eu pretendo fazer com uns 5 vídeos que eu estou me propondo a fazer isso. Se resolver esse exemplo em Python, vai ser bem tranquilo, a gente vai resolver rapidinho, vamos poder conversar um pouco. Mas como desafio, eu resolvi fazer o seguinte: eu resolvi fazer a comparação de 4 ou 5 linguagens para a gente fazer o mesmo exercício, tá? Então, em princípio, eu quero fazer em 5 linguagens. Vamos ver como é que isso sai, mas eu vou fazer em Python primeiro, depois eu vou fazer nas 4, ainda não sei exatamente a ordem, mas as outras 4 linguagens são Lua, Haskell, C e C++. Tá bom? Então, a gente vai poder acompanhar as diferenças de como é que a gente faz o problema entre elas. Os mais interessantes para a gente vão ser depois o C, que é bem diferente a maneira de resolver, porque a gente não conta com várias coisas que a gente conta em Python, e Haskell, porque é uma linguagem que muda completamente a maneira como a gente programa as coisas, tá? Então, eu imagino que vai ser interessante para vocês. Eu acho que vai ser legal para mim também. Vamos começar então. O exercício é o seguinte, né? A descrição está aqui na tela. Escreva um programa que lê 2 notas de vários alunos e armazena tais notas em um dicionário, onde a chave é o nome do aluno. Claro, quando a gente for fazer em outras linguagens, a gente não vai ter, talvez não tenha o dicionário, mas a gente vai ter que dar um jeito de como é que a gente resolve isso, tá? A entrada de dados deve terminar quando for lida uma string vazia como nome. Tá? Exiba na tela, exiba a média do aluno, dado seu nome, e solicite o nome a ser verificado. Tá bom, eu já quebrei aqui em alguns passos, tá? Pra gente aqui. Esses passos são, bom, passo número 1, realizar a entrada de dados. Essa entrada de dados consiste do nome e de 2 notas, que é o que é pedido aqui no programa, 2 notas. Né? Além disso, depois eu calcular a média e exibir os resultados. Na prática, esses 2 passos vão ser praticamente juntos, porque eu vou selecionar o aluno, né, que eu quero exibir a média, e já vou selecionar e calcular a média do próprio. Então, exibir resultado, né, exibir, vamos colocar aqui a média do aluno selecionado. Então tem que selecionar e calcular a média. Vou até melhorar aqui então, já que a gente já que eu falei tão naturalmente dessa forma, selecionar um aluno, calcular a média e exibir resultados. Vou deixar aqui aberto um markdown aqui para a gente poder acompanhar, formatadinho, tá? E vamos começar a implementação. Tem um terminal aqui já aberto para a gente. Nesse terminal só tenho o nosso info, que é esse arquivo que está aberto, e um input de dados que depois eu vou mostrar como é que a gente usa. Tá? Mas vamos começar a implementação, vamos começar como Python. Em Python, vamos criar um arquivo chamado notas.py.
criar ele assim, beleza. Ele vai aparecer aqui no Atom. Tá aqui, deixa eu chegar esse pouquinho para cá. Pronto. Porque eu vou colocar o meu terminal aqui do lado. E este cara aqui eu vou chegar para cá, pronto. Vou chegar aqui, vou fechar o Preview Markdown, não preciso dele agora. Eu vou abrir o notas.py e vamos verificar aqui qual Python que eu tenho. Eu normalmente, tá, eu gosto de criar virtual env para tudo que eu faço, mas nesse caso, como eu não vou usar nenhuma lib, eu vou seguir por aqui mesmo, já estou com Python 3.7, então eu não preciso fazer muita coisa, tá bom. Vamos começar pelo início. Eu vou precisar realizar a entrada de dados, pedir um nome e 2 notas, e eu tenho que ler, a entrada de dados deve terminar quando for lida uma string vazia como nome. Beleza, vamos começar então. Vamos começar bem simples. Eu gosto, tá? Não é obrigatório, mas eu gosto de colocar todo o meu programa dentro de uma única função e não deixá-lo solto no meio do corpo, tá? É uma questão de estilo, não tem nada de errado se fizer diferente, mas eu prefiro fazer dessa forma. Então eu vou criar uma função run, tá? Que não faz nada por enquanto e ela simplesmente é chamada aqui no final. Tá bom, dentro dessa função run, a gente vai precisar fazer o input de dados. Então, vamos começar bem simples, simplesmente pegando um nome e 2 notas, tá? Então, no Python, a função input é a que nos permite fazer input de dados interativo com o usuário, né, dentro do programa. E eu vou colocar aqui como string digite vou colocar aqui nome do aluno só. E aqui eu vou colocar uma string nome. Eu, na verdade, vou colocar aqui, eu vou falando para vocês o que significa, mas eu vou, porque eu não quero ficar misturando inglês e português, e eu normalmente tendo a colocar nomes de variável em inglês, então para não misturar, eu já vou colocar name direto e eu vou traduzindo para vocês conforme for, não vai ser nada difícil fazer não, tá? Então aqui eu vou pegar o nome do aluno, que eu vou chamar de name, e vamos só ver como é que para vocês verem isso aqui funcionando. A gente vai começar devagarzinho, mas daqui a pouco a gente vai acelerar. Então, vou usar um recurso Python chamado fstring, que eu coloco um F aqui e a string, e aqui eu vou colocar a seguinte coisa, né? O nome do aluno é... E eu vou colocar aqui, ó, entre chaves, essa minha variável name. E se eu chamar agora o meu programa Python com o notas.py, ele vai pedir o nome do aluno, vou colocar Eric, e ele me diz que o nome do aluno é Eric. Show, está funcionando, né? Tudo que a gente precisava, é o que a gente pediu para fazer, ele está fazendo. Então, ótimo. A primeira parte eu já tenho, já consigo obter o nome do aluno. Agora que eu tenho o nome do aluno, eu vou pedir a nota, tá? Não preciso fazer isso aqui, eu vou fazer simplesmente o nota 1 igual input nota 1. Vamos lá, vamos dar um print agora. Vou fazer um print mais simples, não preciso ficar com uma string muito elaborada. E vamos rodar. Nome do aluno Eric. Nota 1, faltou 2 pontos aqui, já vou acertar de uma vez antes que eu esqueça. Vamos terminar essa execução. A nota 1 vai ser 5 e digitou Eric 5. Beleza, né? Não confundir esse 15, não tem nada a ver. Esse 1 é a da string que ele printou, que vem daqui, tá? Que não tinha antes os 2 pontos, e depois eu concateno o 5, que é a minha entrada. Tá? Então agora, da próxima vez que eu rodar, eu já consertei, ele não vai dar problema, já está correto, viu? Pronto, então está até agora funcionando, já vamos colocar a nota 2. E vamos também colocar aqui, nota 2. Executamos, Eric 3 e funciona, né? Eric 2, 3. Ótimo.
Então agora, o que acontece é o seguinte, eu poderia muito bem já tentar aqui imprimir a média só de um aluno, né? Eu poderia muito bem... Aqui a ordem como a gente vai executar as coisas não tem muita importância desde que a gente esteja evoluindo e garantindo que está tudo funcionando, tá? Se a gente quiser, a gente já pode tentar calcular uma média, tá? Vamos ver o que acontece. Média igual nota 1 mais nota 2, e aqui eu vou precisar de parênteses, dividido por 2, tá? E aí eu vou colocar um print na média, para ver o que está acontecendo. Então tá, vamos lá colocar Eric, 1, 2, e aí ele dá um erro, né? Unsupported operand type for barra, né? Que a barra é minha divisão aqui, ó, tá vendo? Porque ele está pegando uma string e tentando dividir por um int. Por quê? Se a gente for ver aqui, vou colocar aqui para vocês type nota 1, que vai ser o mesmo type de nota 2, e mandar rodar, tá? Vou colocar qualquer coisa, 1, 2. Então aqui em algum momento eu vou ter... Opa, não fiz o print não? Ah, é porque eu só dei o type. Print. Print no type. Vamos lá. Tá. Beleza. Então olha aqui, ó. Essa linha que eu queria saber. Ele está dizendo que o tipo de nota 1 é uma string, tá? E eu não vou poder dividir uma string por um número. Eu tenho que, na verdade, converter para um número. E como eu quero poder colocar notas de qualquer valor, não apenas inteiras, eu vou converter esse cara para um float. Então o que eu posso fazer simplesmente, não é a maneira final como vai ficar, mas a maneira simples que eu vou fazer para a gente evoluir é simplesmente converter o input para float. Tá? Assim, quando agora a gente executar novamente, ele funciona, tá? Então ele pegou o número 1 e o número 2, internamente ele fez a conversão aqui para float, tanto que aqui o tipo ele está me dizendo já que é class float, tá? E a partir daí eu consigo calcular a média, ele apresenta a média aqui na tela com o print. Então, ok, até aqui está ótimo. É claro que eu ainda não consigo me prevenir da seguinte coisa, né? Vamos supor que eu coloque Então, repara, ele já deu aqui, acabei apertando demais, mas aqui em cima, repara que quando eu coloquei ele já deu um problema porque ele não consegue converter o para um float. Nós vamos deixar isso aí um pouquinho e depois nós vamos tratar isso com mais calma. Mas beleza, nós já temos o basicão, já está aqui, eu já consigo fazer o input e já consigo calcular uma média, tá? Vamos fazer o seguinte, eu preciso agora fazer com que vários alunos sejam, que hajam vários alunos aqui. O que eu vou fazer se eu bem me lembro aqui, a gente confere, mas ele fala que para armazenar os alunos e notas em um dicionário. Então vamos começar a fazer isso. Então vamos colocar aqui students, que são os alunos, igual a um dicionário. E aí eu vou fazer o seguinte, para cada estudante, o dicionário em Python ele tem uma série de chave-valor, né? Então posso colocar aqui, para a gente testar, Eric, e eu vou colocar aqui um outro dicionário no Eric, em que eu vou colocar nota 1, 5 e nota 2, 6. E aí vamos, por enquanto, tirar esse input e vamos só fazer aqui, ó, eu vou apenas calcular a média, mas baseado no dicionário. Então eu vou colocar aqui student, o meu student é igual a students Eric, beleza? E aqui eu vou chamar meu student nota 1 e o meu student nota 2.
e eu espero que isso continue funcionando, ele só não vai pedir entrada. Aí ele não printou, né? Eu tenho que imprimir, tá. Então beleza, ele continua funcionando. A única coisa que eu fiz foi criar esse meu dicionário de estudantes, e eu vou colocar o nome do estudante como chave para os próximos caras e usar essa estrutura como valor. Só que aqui eu já posso fazer uma coisa melhor. Eu não preciso mais manter esses nomes nota 1 e nota 2. Existe uma estrutura no Python que me ajuda com o tipo de dados que eu quero usar iguais, que é a lista. Então eu posso usar uma lista de notas e simplesmente usar o índice da lista como em vez de usar aqui o nome da variável, nota 1, nota 2, eu vou usar nota 0 e nota 1, que vai ser... Eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona, tá? Então, em vez de usar um dicionário aqui, eu vou usar uma lista em que eu vou colocar meus valores, 5 e 6. Pronto. E eu sei que esses valores são as minhas notas. Então aqui eu vou pegar o student Eric, e aqui em vez de nota 1 eu vou colocar simplesmente 0, que eu já sei que é a nota, e aqui eu vou colocar simplesmente 1. E ele continua funcionando. Ótimo. Então com isso eu tenho uma cara bem simples do meu programa, e eu posso agora voltar a fazer meu input. Vou voltar a fazer o input aqui, só que eu não vou mais deixar esse cara hardcoded aqui, tira ele, porque eu quero que ele venha da entrada de dados. E com isso eu vou agora fazer o seguinte, eu vou fazer o meu loop, while true, quer dizer que eu quero que rode para sempre esse cara, eu vou executar isso aqui. Detalhe, eu quero que quando o nome do aluno for vazio, eu saia do loop, né? Eu pare a entrada de dados. Então, if name.strip, e o strip faz o quê? Ele remove os espaços em branco do início e do fim da minha string, né? Então, se por acaso esse nome vier com espaços em branco antes e depois, eu vou eliminar esses espaços em branco, tá? Então, se esse nome trimado, né, com strip for vazio, for uma string vazia, então eu vou dar um print. Se ele tiver terminado a entrada de dados, eu vou querer que ele saia do loop, break, para fazer a próxima etapa. E eu quero que ele imprima uma mensagem dizendo que a entrada de dados finalizada, você pode agora pedir uma média. Pronto. E eu vou dar mais um print aqui para pular uma linha extra. Então, ok. E aí, o que eu vou fazer com essas notas aqui e o nome que eu obtive, né? Se ele não der o break, eu vou pedir as notas e eu tenho que colocar isso dentro do meu students. Então, eu vou pegar aqui meu students name, que é o nome que eu estou pegando, e aí eu vou colocar aqui recebe nota 1, nota 2. Tá vendo ó, o que está acontecendo? Eu já estou misturando aqui inglês com português. Isso aí é muito difícil tentar fazer. Eu fico pensando no problema, falando com vocês, e ao mesmo tempo o meu hábito de fazer. Vamos fazer o seguinte então. Eu vou trocar tudo para português. Isso é rápido de fazer. Não tem problema. E aí pronto. Está funcionando aqui o student aluno. Pronto. Tudo trocado. Vamos seguir assim. Então, eu montei a estrutura que eu quero usar aqui embaixo, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma entrada de dados agora para testar e ver se isso aqui funciona, tá? O que eu espero que aconteça? Eu vou entrar um Eric na linha de comando aqui. Enquanto eu estou entrando um Eric, eu vou colocar as notas do Eric. Posso entrar outros alunos também, se for o caso, mas ele só vai printar a média do Eric aqui no final. Vamos lá.
Então, eu vou colocar o Eric, vou colocar nota 3, nota 4, vou agora colocar um outro aluno, um aluno A, colocar nota 5, nota 6, e agora eu vou digitar espaço em branco, vou só apertar Enter para ele finalizar, e ele tem que mostrar a média 3,5 do Eric. Ótimo! Então a entrada de dados foi finalizada, foi o que eu pedi aqui. Eu posso até dar um print extra aqui para ele não ficar colado aqui no nome do aluno. E ele mostrou a média 3,5. Ótimo, está funcionando até agora. Então eu consigo ler os nomes. Então a primeira parte de entrada de dados está praticamente finalizada, tá? A única coisa que faltou foi isso aqui, ó. Se eu entrar realmente um nome, né, se eu entrar um valor que não seja um número. Se eu entrar aqui um valor, uma letra, ele vai dar esse problema. Vamos resolver isso agora. Isso é rápido também de resolver e é um dos problemas que eu vejo muita gente ter dúvida, que é fazer a validação dessa entrada e exibir para o usuário algo legal na tela, que ele não precise ficar perdido na execução do código. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou definir aqui uma função que é uma input float, em que eu vou fazer apenas o input de um floating point, passando uma mensagem e eu espero retornar um float já validado para ele. O que eu basicamente vou fazer é repetir isso aqui, tá? Então o meu valor vai ser isso aí, só que eu vou fazer isso da seguinte forma. Eu vou fazer um try igual a none. Esse none na prática nunca vai ser usado. Inclusive em Python você nem precisa dele, porque Python não tem escopo de bloco, ele só tem escopo de função. Mas é um hábito que eu gosto, que pelo menos me dá um conforto, tá? Mas realmente esse nome não é necessário em Python. Se eu tirar ele não vai fazer diferença nenhuma para o que eu vou fazer aqui. E eu vou tentar except. Então o que acontece? Se ele falhar aqui dentro do try, né, se acontecer essa value error que está aqui dentro do try, eu vou capturar a exceção e eu vou aqui simplesmente, aqui no caso eu poderia colocar aqui até um value error, tá? E eu posso dizer o seguinte, eu vou dar um print dizendo para o usuário que o valor inserido não pode ser convertido para um float. E eu vou dizer qual o valor. Por isso eu vou passar um f-string aqui. E o valor é val. Beleza. Então o valor... Deixa eu tirar isso aqui por enquanto. Não preciso daquilo lá. O valor inserido não pode ser convertido para um float. E aí eu quero sair do programa. Exit 1, que é com erro. Então com isso eu já acabei de resolver meu problema. Por isso eu não preciso do none, porque se eu passar, ele vai sair do programa aqui de qualquer forma. Então aqui faltou só retornar o meu valor, já como float. E aí com isso pronto, eu posso simplesmente pegar meu input float e trocar aqui. Em vez de fazer float input, eu vou fazer input float e isso deveria funcionar. Vamos ver. Então o nome do aluno, Eric, nota, W. Beleza, olha só. O valor inserido não pode ser convertido para um float. E ele pegou none. Não é none que eu quero. Ah, claro, é porque eu preciso... Tá, aqui eu preciso ter um trabalhinho um pouquinho melhor. O float, ele vai pegar o... Ele está pegando o valor daqui de fora, do val, porque ele aqui falhou, né? Então ele é um none aqui de verdade. Eu preciso pegar não o valor convertido, mas o valor aqui depois do input. Então eu separo, vou colocar aqui raw value igual, e aí eu vou usar esse raw value aqui. Deixa eu tirar esse cara daqui, não precisa dele não. Pronto, então esse valor cru aqui, que foi o valor que eu peguei, inclusive aqui não é nota 1 também, esse aqui é um outro erro. Isso aqui é MSG, que é a mensagem. Eu vou tentar pegar a mensagem, aqui é o raw value. Se eu tentar converter o meu raw value, tá? E ele der um erro, eu vou pegar... vamos passar isso para cá. Pronto, isso, assim fica melhor.
Então, vou pegar o meu valor cru, né, da entrada, vou tentar converter para float. Se der errado, ele vai imprimir essa mensagem e sair do programa. Se der certo, ele retorna o valor convertido que está aqui dentro. Vamos lá, vamos testar isso aqui. Tá. E vamos colocar um W aqui. Ótimo, agora funcionou. O valor inserido não pode ser convertido para um float, o valor é um W. Ótimo, então já temos essa parte resolvida. Podemos seguir adiante. Então, eu tenho o input de dados 100% resolvido, tenho o cálculo da média feito, o que falta é o seguinte, agora eu preciso pedir o nome de um aluno e não deixar hardcoded Eric aqui, para que eu possa obter o dado de qualquer aluno. Para isso, eu vou fazer novamente o meu while true, só que agora eu vou ficar verificando o nome do aluno e vou fazer um novo input, que é o nome é igual a... na prática... eu só vou mudar a mensagem para ficar diferente da anterior. Digite o aluno desejado. Ele vai retornar com isso o nome. Este nome é o nome que eu vou usar aqui. Só que não basta fazer isso. Isso aqui já deve funcionar, mas tem um probleminha aqui ainda. Vamos mostrar aqui. Então vou colocar E, só para não gastar tempo. 1, 2, W, 3, 4 e sair. Beleza. Então, imprimiu, agora eu posso pedir uma média. Digite o aluno desejado. O aluno desejado eu digitei 2, o E e o W. Vou pedir o E. Ótimo. Ele me deu, repara, eu coloquei a média, as notas 1 e nota 2. O aluno E deu média 1,5. O aluno W, que se eu pedir agora, ele tem que dar média 3,5. Ótimo, está correto. Tá? O que eu posso inclusive fazer aqui é dar mais um print, para dar mais um espaço. E falta uma coisa aqui importante. Se eu colocar um F aqui, ops, a janela errada. Se eu colocar aqui um F, ele vai dar um erro, porque eu estou tentando pegar nesse dicionário um aluno que não existe no dicionário, tá? Esse é um problema, e o outro problema é... não, esse é só esse problema mesmo. Vamos lá, deixa eu pegar aqui, tá? 1, 2, não, vamos lá, de novo. 1, 2, vai sobrescrever, R, 3, 4, tá, sai. Aluno desejado mostrou a média, agora eu vou colocar vazio, ele sai do programa. Ah, tá, isso também é um problema, porque eu ainda também não estou saindo do programa quando a string é vazia, então ele está tentando pegar uma string vazia dentro do dicionário de alunos e ele não vai encontrar nada, vai dar esse erro. Então vamos tratar esses dois erros. Primeiro erro, vamos tirar isso daqui, não preciso mais, é se o nome for igual a vazio, e eu vou fazer a mesma coisa do strip aqui, para eliminar os espaços em branco. O que eu vou fazer se o nome... Vamos colocar aqui igual. Então, se o meu nome strip for vazio, eu vou simplesmente sair do programa. Né? Vou dar um print. Saindo. Break. E aí eu vou sair do loop. Agora o aluno, né, eu já não vou chegar com string vazia aqui no nome, mas pode ser uma string que não esteja no meu dicionário. Então, para garantir, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer alunos.get. O que o .get faz? O .get é uma maneira de eu fazer a mesma coisa que o colchetes faz, né? Só que o .get tem a seguinte vantagem. Se o índice não existir, ele vai retornar um none como aluno aqui. Tá? Então, se o aluno for none, if aluno is none, o que acontece é que eu quero que ele diga que não tem, ele não vai sair do programa, mas eu quero que ele diga pro usuário que aquele aluno não existe. Então eu vou dar um print aluno
nome não encontrado. E aí eu vou dar um continue para ele voltar para o início do loop. Então daqui o continue ele faz ele voltar para cá e ele vai pedir um novo aluno. Se ele passar do continue, ele vai calcular a média e vai imprimir a média. E com isso acho que a gente finaliza o programa. Então o nome do aluno é 12 R 34. Vamos parar aqui. Vamos pedir o E. Ele digita, vamos pedir o R. Ele vai, vamos pedir um S. Ótimo. Então aqui faltou só dizer que é uma F-string aqui, para ele não colocar esse nome desse jeito, mas vai colocar o nome de verdade, tá? E eu também vou colocar um print aqui para ele pular uma linha extra, que aí ele não fica colado que nem está aqui agora. O que eu posso agora fazer é o nome desejado, eu vou colocar nenhum, ele sai do programa. Ótimo. Rodar de novo, só ver se ele aceitou o que eu coloquei. Terminei, vamos colocar o Q, vamos colocar o A. Aluno A não encontrado. Só que ficou muito, né, plano isso aqui. Vamos colocar uma formatação extra aqui. Nesse ponto é legal mostrar uma coisa para vocês que eu fiz no início, mas que eu não estou usando, que é isso aqui. O arquivo, vamos aumentar aqui, eu criei um arquivo que é o textinput.txt. Eu posso, para não ter que ficar toda hora digitando, né, o nome do aluno, nota 1, nota 2, eu posso criar tudo num arquivo de texto. Eu coloquei Eric, Andrea, com as notas, e aqui depois eu digo qual aluno eu quero pedir. Eu poderia pedir vários alunos, mas aqui depois inclusive tem uma linha em branco para terminar o programa, né? Então, ao invés de chamar dessa forma, eu posso sair do programa, tá? E chamar da seguinte forma, Python, só que eu redireciono o meu testinput.txt. Com isso eu vou executar o programa e aí repara, ele vai colocar um monte de input aqui, só que eu não estou vendo porque a entrada do usuário, porque ela está vindo do programa, mas repara, eu pedi para ele printar a média do Eric e ele colocou 10. E de fato faz sentido. Deixa eu puxar isso para cá. De fato faz sentido porque o Eric está com 10 e 10. Já se eu colocar aqui Andrea e rodar de novo agora, repara que ele colocou a média do Eric e a média da Andrea. Está tudo funcionando direitinho. E isso é bom por quê? Porque agora eu consigo fazer um teste com um www que tem que dar erro e eu posso mais rapidamente verificar a saída, ó, sem ter que ficar digitando tudo de novo, né? Então essa é uma dica boa para vocês, se vocês quiserem agilizar a entrada de dados num tipo de programa desses, coloca a entrada num arquivo e redireciona a entrada usando o sinal de menor que está aqui. Com isso vocês vão conseguir agilizar um pouco a entrada de dados e na prática o nosso programa está funcionando, está terminado, tá? A gente conseguiu fazer tudo, então eu estou conseguindo colocar o aluno, inserir as notas, colocar num dicionário que está... Cadê o meu dicionário? Me perdi já. Aqui, tá? E imprimir a média, tá bom? Então essa foi a resolução em Python e fiquem ligados aí que a gente vai continuar com as outras linguagens. Um abraço e até a próxima.